São 9 horas. Existindo quórum, declaro aberta a sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 27 de novembro de 2024. Ordem do dia. Discussão e aprovação de atas. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação as atas da sessão ordinária do Pleno do dia 6 de 11 de 2024 e a ata da sessão administrativa do Pleno do dia 6 de 11 de 2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os conselheiros foram favoráveis, permaneçam como estão. Dou por aprovada as atas das sessões anteriores. Apreciação de processo. Processo número 002419/2024. Descrição. Proposição referente à alteração de proposta na Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Relator, conselheiro Francisco José Brito Bezerra. Indaga ao procurador de contas se gostaria de fazer uso da palavra. Passa a palavra para que o relator possa fazer a leitura da parte dispositiva do seu voto. Senhor presidente, caros colegas, douto membro do Ministério Público de Contas, amigo Russo, do controle externo, colegas que se encontram na sessão, eu gostaria de enfatizar a importância dessa sessão de hoje e já cumprimentar os colegas que estão presentes, que podem participar, cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, né, de abrir espaço para que nós possamos deliberar algo essencial para o nosso tribunal. Agradecer cordialmente também o doutor Diogo, que em conversas para que essa sessão fosse possível, a participação do Ministério Público, ele se colocou à disposição. O controle externo, por estar presente junto da comissão, com o meu gabinete, com membros de todos os gabinetes, após a determinação do senhor presidente e de uma ideia a partir da conselheira Silene, que eu pudesse ser o relator, formamos uma comissão para que nós pudéssemos deliberar sobre mudanças na nossa lei. E existia, na realidade existe muitas inconsistências. Ao passar do tempo, nós fomos deliberando aqui muitos processos e já existe na nossa lei pontos que confrontam as nossas decisões e a necessidade de mudar é urgente. E tendo em vista, Vossa Excelência, conselheiro Célio, sabe muito bem que a oportunidade de final de ano na Assembleia Legislativa é uma oportunidade única da gente se debruçar sobre essas mudanças em lei para que possamos juntos fazer força na Assembleia, após deliberar com os colegas, a celeridade de uma aprovação de uma lei na Assembleia. Ela é muito mais natural em final de ano. Por isso, eu solicitei de Vossas Excelências, dos colegas, que nós pudéssemos estar juntos hoje para deliberar, em especial, essa lei. Quero agradecer também, senhor presidente, de antemão, antes de fazer a leitura do dispositivo do voto, o amigo Osmar Silva, do gabinete do conselheiro Joaquim, que esteve presente, acompanhou conosco essas mudanças, deliberou sobre o assunto, orientou mudanças, e foi absolutamente primordial a participação do doutor Osmar Silva. Agradecer a Karina Leite, que também esteve presente, do gabinete do conselheiro Manuel Dantas, esteve presente conosco, participando dessas alterações. O Daniel é do gabinete do conselheiro Bismarck, né, esteve presente em várias reuniões ontem na deliberação. Do meu gabinete, o Alex, que esteve nessa coordenação, a Jamila e a doutora Renata, que estiveram também nessa deliberação, a conselheira Silene, através do doutor... Foi o doutor Luiz Felipe, esteve presente também, participando. Da conselheira Simone. Ranieri.
grande Ranieri esteve presente. Enfim, foi uma participação. Fiz questão de convidar o Roberto, do controle externo, com o Roso. Eu fiz questão de convidar os membros dos gabinetes para que nós pudéssemos ter conformidade de entendimentos no máximo possível, para que a deliberação ela fosse mais digestiva, mais rápida, mais produtiva, para que nós pudéssemos também deliberar nessa sessão e não ter, se possível, pedido de vistas, enfim. Então, são mudanças importantes e que está à disposição, já esteve e está à disposição dos gabinetes, e que as proposições, senhor presidente, venha a melhorar a nossa lei orgânica. Portanto, eu quero ler aqui a justificativa. Ao cumprimentá-los cordialmente com base no artigo 120-A da Lei Complementar 00694, em virtude da incumbência atribuída a este conselheiro para coordenar os estudos voltados à elaboração do projeto de lei complementar mencionado, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, apresento a Vossas Excelências a presente proposição, a qual contempla as alterações propostas à Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, elaborada através dos estudos realizados pela Comissão de Alteração da Lei Orgânica e Regimento Interno, portaria 719/2024, evento 0919920. O objetivo é adequá-la e atualizá-la em conformidade com os recentes temas abordados pelas razões e justificativas expostas a seguir. As justificativas foram todas encaminhadas. Aqui eu já explanei algo e pergunto a Vossa Excelência se nós devemos deliberar artigo por artigo de todas as mudanças. São invariavelmente aí, entre 30 e 35 alterações deliberadas por cada gabinete, eu tendo em vista que todos têm a ciência e teve a oportunidade de estudar toda a matéria, nós podemos partir para a discussão e votação. Conselheiro Brito, eu ontem já fiz a análise completa de todos os dispositivos que foram alterados, e a única minha preocupação era só o artigo 57, mas Vossa Excelência disse que já está incluso, né? incluso na mudança. Era só justamente para verificar a questão como está no texto constitucional, né, que é o parágrafo 2º do artigo 74. Então, da minha parte, não há necessidade de fazer a leitura, porque eu já fiz com minha assessoria ontem todas as alterações da lei. Então, para mim, está ok essa questão. E uma questão que eu acho que é importante nessa alteração da nossa legislação é a questão do dano, do ressarcimento do dano ao erário, né, da questão da prescritibilidade, né, que fez os ajustes necessários, né, que antes a nossa lei não previa isso aí. Eu não, da minha parte, não há necessidade, conselheiro Brito. Perfeito. Também, Excelência. Conselheira Simone. Também, conselheiro. Senhor presidente, eu gostaria de abrir para o controle externo um ponto apenas, de divergência de entendimento. É o artigo 1º, inciso 6º, aplicar, mediante acordo, as medidas sancionatórias e ressarcitórias previstas nesta lei aos responsáveis diante de irregularidades ou ilegalidades, determinando ainda a atualização monetária dos débitos apurados. O Roosevelt ontem deliberou conosco com a Karina mais profundamente participando e o Osmar. E o Roosevelt tem um ponto a esclarecer nesse sentido. Eu gostaria que o controle externo fizesse uso da palavra para ficar tudo conforme acordado com todos os conselheiros e deliberado com seus assessores. Roosevelt. Bom dia, Excelências. Bom dia. A redação que está na mão de Vossas Excelências, ela diz assim, no inciso... Qual artigo? É no artigo 1º, inciso 6. A redação diz assim, aplicar, mediante acórdão, as medidas sancionatórias e ressarcitórias previstas nesta lei,
aos responsáveis diante de irregularidades ou ilegalidades, determinando ainda a atualização monetária dos débitos apurados. A redação anterior, que a comissão deliberou, tinha uma pequena diferença. Tá bom, então. Logo após aos responsáveis, dizia assim, inclusive aos chefes dos poderes executivos. Então, qual é a diferença da redação anterior e da redação que está agora? É que nós estamos excluindo da competência do tribunal a possibilidade de aplicar multa, né, sanções, qualquer tipo de sanção e medida ressarcitória aos chefes dos poderes executivos. Essa é a diferença, né? E na discussão, para poder contemplar essa possibilidade, foi apresentada a proposição de inserção do inciso 36. Ela não vai abarcar completamente as hipóteses de sanção e de medida ressarcitória aos prefeitos, vai abarcar só em parte. Então, a redação do 36 está assim: aplicar mediante acórdão, quando do julgamento de tomadas de contas especiais de convênios interfederativos e das contas dos fundos, as medidas sancionatórias e ressarcitórias previstas nesta lei, aos chefes dos poderes executivos, e aí continua. Então, na forma como está no 36, o tribunal não terá a possibilidade de aplicar medida sancionatória e ressarcitória aos prefeitos em processos de prestação de contas de gestão da prefeitura, apenas nas prestações de contas dos fundos ou nos casos das tomadas de contas especiais. Então, o tribunal está normatizando, está propondo no projeto de lei orgânica que os casos em que o prefeito ele precisar ser apenado ou sofrer alguma medida ressarcitória em prestação de contas de gestão, quem vai aplicar essas medidas é o Poder Legislativo. Então, essa é a diferença. E aí, estudando mais detidamente ontem à tarde, eu trouxe aqui, me permitam ler alguns pontos de uma decisão recente do STF que trata do tema 1304. Ele foi decidido agora no mês de setembro, numa sessão virtual de 6 a 13 de setembro. Então, tem alguns excertos aqui que justificam a manutenção da redação anterior, ou seja, garantindo ao tribunal a possibilidade de aplicar as medidas sancionatórias e ressarcitórias aos prefeitos em processos de contas de gestão. Então, lá no tópico 3 das razões de decidir, logo na parte inicial, aqui na ementa do tema do STF, diz assim: o parecer dos tribunais de contas é meramente opinativo, não sendo apto a produzir inelegibilidade. No julgamento das contas anuais do prefeito, não há julgamento do próprio prefeito, mas deliberação sobre a exatidão da execução orçamentária do município. Assim, considerando que os julgamentos de contas realizados pelo Poder Legislativo não se destinam à imputação de débito ou imposição de multa, entendendo correta a interpretação conforme a Constituição, e aí ele segue. Porque a discussão nesse processo é o seguinte: existia uma dúvida se um determinado dispositivo da lei da ficha limpa se aplicava de forma automática, dando inelegibilidade aos prefeitos. E aí, nessa discussão, eles entenderam que esse dispositivo ele não tem aplicação automática, o STF decidiu dessa forma, e que esse dispositivo, que é o parágrafo 4º do artigo 1º, ele se aplica a prefeitos quando estiverem realizando atos de gestão. Ou seja, essa regra do parágrafo 4º, ela diz que não é inelegível o prefeito que for condenado pelo Tribunal de Contas apenas com multa. Então, para que o prefeito se torne inelegível, ele precisa ser condenado pelo Tribunal de Contas
com alguma medida de ressarcimento, né, e mais a multa. De dano ao erário, né? De dano ao erário. Então, se ele não se torna inelegível de forma automática, apenas com multa, é porque o Tribunal de Contas tem, sim, essa competência. E esse trecho aqui que eu li, ele reforça esse entendimento que o Poder Legislativo não tem essa competência. E mais adiante, no voto do ministro Gilmar Mendes, ele diz, mais uma vez, só me permitam fazer a leitura rapidamente. Ele diz assim, num determinado trecho do voto, que ele fala do sistema de controle externo previsto na Constituição. Apenas o TCU é competente para julgar as contas, com previsão constitucional expressa de imposição de multa e imputação de débito, o que também se aplica ao julgamento pelas demais cortes de contas. O Poder Legislativo, por sua vez, ao julgar contas anuais de chefe do Poder Executivo, e no caso de prefeitos também as contas de exercício, limita-se a decidir por sua aprovação ou rejeição, não se prevendo qualquer espécie de penalidade. Então, mais uma vez, um outro trecho do voto em que fica registrado que o Poder Legislativo ele não tem essa competência. Então, seriam esses elementos Então, que, trazendo para Vossas Excelências, poderem discutir melhor. Para resumir, o artigo 1º, no parágrafo 6, está assim: aplicar mediante acórdão as medidas sancionatórias e ressarcitórias previstas nesta lei aos responsáveis diante de irregularidades ou ilegalidades, determinando ainda a atualização monetária dos débitos. Foi o que nós deliberamos ontem. O que estava anterior e o que o Roosevelt está explanando e que entende que fica e está fazendo a proposição, seria o anterior. É quase a mesma leitura, só que nós estamos apenas aplicar mediante acórdão as medidas sancionatórias e ressarcitórias previstas nesta lei aos responsáveis, inclusive ao chefe dos poderes executivos. Aí continua, diante das irregularidades ou ilegalidades, determinando ainda a atualização monetária dos débitos. Diante dessas decisões do Supremo, das Cortes Superiores, nós incluímos aqui os chefes dos poderes executivos. É a única mudança que subside do original. Eu concordo com o Roosevelt. Só um minutinho, só para complementar, permita. Fazendo a aprovação da redação anterior, aí não é necessária a inclusão do inciso 36. Retiraríamos o 36 e permaneceria... Eu concordo com o Roosevelt, porque isso aí foi uma luta da nossa associação, da Tricom, para justamente reverter essa situação, e foi revertida no STF, né, que a gente pode imputar. Então, eu acompanho o posicionamento do Roosevelt. Mas o posicionamento do controle externo é contrário do relator? Não, está acolhido. É acolhido. Só iria Perfeito. incluir depois dos responsáveis Os chefes do chefe Poder do Executivo. E retira o É porque, assim, o que o Legislativo tem a competência para dizer se a conta é regular ou irregular. Mas, assim, imputação de débito, tudo fica conosco. Isso aí, a princípio, ficou generalizada, né, que podia tudo, e aí foi um trabalho muito forte do Miola com o rapaz da parte jurídica do tribunal que conseguiu reverter isso aí. Está fora. Então, encerrando a fase de discussão, passamos à fase de votação. Como vota a conselheira Simone? Bom dia. Acompanho o relator com a sugestão do controle externo. Conselheiro Neto, Com o relator. conselheira Silene. Com o relator, presidente, já. Claro, aprovado a proposição do relator, à unanimidade dos senhores conselheiros presentes. Comunicações. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência determinasse de imediato a elaboração do projeto de lei para que nós pudéssemos encaminhar para a Assembleia Legislativa o quanto antes, para que nós pudéssemos fazer gestão na Assembleia para aprovação. E também gostaria de pedir de Vossa Excelência, que foi deputado, um grande parlamentar, é político por natureza, a conselheira Silene Salomão,
que tem aí goza de muito crédito jurídico, de amizades e que detém muito respeito da Assembleia Legislativa, da classe política desse Estado, do conselheiro Neto Souto Maior, que conhece a classe política, já foi parlamentar, conhece o trâmite, da conselheira Simone, que tem aí um contato quase que direto com a classe política, por ser também primeira-dama, além de conselheira, e para que nós possamos juntos trabalhar na Assembleia Legislativa a aprovação. Eu quero pedir permissão para Vossa Excelência e dos colegas para estar junto na Assembleia Legislativa, para procurar o presidente da Assembleia, para procurar o relator quando designado, para que, quanto antes, fazer essas aprovações, porque aí nós teremos uma outra incumbência, conselheiro Neto, que a partir da mudança da lei, a gente regulamentar, alterar o regimento e regulamentar tudo que foi mudado. Serão avanços necessários. E, de antemão, agradecer à equipe, toda a equipe que participou, que se debruçou nessas mudanças, e Vossa Excelência, presidente, que teve essa maestria e essa grandeza de entender que seria necessário agora, nesse momento, já, para que a próxima gestão fosse mais digerível. Muito obrigado. O conselheiro Célio, não seria bom a gente ir em grupo levar as alterações da lei, e aí já aproveita e já... Aí fica a critério do nosso conselheiro Brito aí. Porque já que ele está pedindo o apoio da gente, eu acho que da gente... O que ele decidir, o que precisar de ajuda daqui da presidência e dos demais... Eu acho assim, que vai um demais lá um conselheiro, dia, com e vou lá certeza. outro dia, outro vai. Então, acho que é melhor ir todo mundo junto e já faz uma reunião. Eu gostaria de fazer uma reunião após com Vossa Excelência, e eu digo o meu entendimento nessa Certo. questão. Beleza. Tá bom. Estratégia. Beleza. A gente Então, tem que continue respeitar, em né? comunicação, conselheira Simone. Conselheiro Neto. Senhor presidente, eu tenho. É bem recente, eu acho que há 2 dias atrás ou 3, o Supremo decidiu que, por mais que o Estado seja laico, ele não proíbe símbolos em órgãos públicos. Eu creio que a maior parte da população de Roraima, ela tem como ícone Cristo. Aí se divide os evangélicos, os espíritas, os católicos, os muçulmanos, enfim. Mais de 2/3 da população do mundo considera Cristo um símbolo. E nós tínhamos o crucifixo com Cristo no nosso plenário, até que o grande Marcos Holanda, para mim um dos maiores, conselheiro Marcos Holanda, um dos maiores conhecedores de direito de Roraima, justamente porque na época vigia que o Estado era laico, ele tirou o nosso Cristo e botou o tuiuiu, aquela ave do lavrado, passou muito tempo sendo o guardião desse plenário. E como agora, mesmo o Estado sendo laico, não é mais impedido os órgãos públicos de terem em seus ambientes a sua crença, né? E sendo Cristo o representante ou a pedra fundamental de todas as religiões cristãs, eu queria que fosse levado em consideração por esse plenário, para a gente voltar a usar a imagem da cruz em alusão a, para mim, meu mestre. Bora colocar como a conselheira Simone, a cacata da decisão do conselheiro Brito. Desejo do conselheiro Neto é o meu desejo. Silene. Também, senhor Eu presidente. também acato, então. Eu não estou nem doida de providência. discutir, de aprovar as coisas de Jesus Cristo, né? Então, daí a gente precisa de providenciado, entendeu? Recolocar. Entendeu? Aí tem que colocar lá em cima para não brigar aqui com a logomarca, né, do tribunal. Exato. Não, a imagem sempre Colocar que mais tem que estar adequado. acima. É. Eu sugeria bem atrás do Ministério Público. Ficava lá. Para iluminar, né, Neto? Não, só para... Tá bom.
Então, não havendo... Como a É, conselheiro Brito, para explicação pessoal? eu, né, agora? É o É o Brito. Brito. Não, eu falei. Conselheira Silene, então. Não, é comunicações. Comunicação. Falei como Já, né? Sim, conselheiro, só avisar os colegas, né, que na segunda-feira nós recebemos a visita da Maria Cecília Souto Vidigal. É uma instituição que tem mais de 60 anos, que trabalha, primeiro ela iniciou um trabalho na área de saúde, mas agora tem mais ou menos mais de 15 anos que ela só trabalha com a questão da primeira infância. E a gente tinha programado a vinda junto com o evento da transição, mas houve a necessidade de alterar a data em função que os prefeitos receberam passagem e hospedagem da Confederação dos Municípios para participar de uma reunião em Brasília, coincidiu com a data e não tinha como competir, né? Então, a gente alterou a data da transição, porque também tinha prazo, né? Era antes de 45 dias da troca de mandato, e aí a gente recebeu na segunda-feira, né, o pessoal da Maria Cecília Souto Vidigal. O objetivo maior dessa nossa visita era para que elas dessem assessoria na formação continuada dos gestores públicos em relação à primeira infância. Isso realmente elas vão nos ajudar. E a outra grande questão é que a gente está com o trabalho, conselheiro Netão, com as comunidades indígenas, né? Nós queremos criar uma política específica da primeira infância indígena. E é um trabalho extremamente complexo. Nós estamos fazendo um diagnóstico, nós escolhemos 3 municípios, Iramutã, Normandia e Amajari, por ser os municípios que concentram o maior número de comunidades indígenas. E aí a gente tem um apoio da Universidade Federal de Roraima, que os pesquisadores estão fazendo esse trabalho de diagnóstico, e a gente está concluindo já o diagnóstico, e depois o segundo passo seria a construção dessa política. Só que construir uma política pública é extremamente complexo, e ainda mais envolvendo todos esses atores, né? A universidade, os tuxau, as comunidades, os professores. E a gente tinha esperança de que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal podia ser a instituição capaz de nos ajudar. Só que elas nos informaram na reunião, né, que a gente teve uma reunião, fizemos uma reunião de manhã com os prefeitos e secretários, e à tarde a gente fez só com o nosso grupo de trabalho. Então, elas já nos informaram que não tem expertise no assunto, mas que ia nos ajudar a buscar uma instituição que conhecesse esse trabalho. Então, assim, a gente está com essa pendência, mas ontem eu articulei a tarde inteira, Gilberto, Ifan, a Miola. Então, está todo mundo procurando uma instituição, porque a gente já procurou o MEC, nós tivemos reunião com o ministro, eu e a Simone, todo o staff do MEC, já fizemos 3 reuniões com a CHD, e eu estou vendo que com o MEC a coisa não está andando. Isso realmente angustia a gente, porque a gente não quer parar, a gente quer dar continuidade. Então, a gente, de tarde, eu já movimentei esse povo todo aí para ver se consegue uma instituição que possa nos auxiliar. Mas, assim, só registrando, né, que o nosso trabalho, realmente, ele nós podemos, digamos assim, festejar muitas conquistas, né? Hoje é o único estado brasileiro que tem todos os municípios com os planos da primeira infância aprovados. Elas nos colocaram que nem dos 5.000 e poucos municípios, nem 1.000 tem os planos aprovados. E a gente já fechou esse ciclo. Isso a gente deve ao apoio incondicional do nosso presidente, que, não mediu esforço, nós contratamos 3 consultorias para ajudar as prefeituras, porque, assim, se não tiver governança colaborativa com as prefeituras, não caminha, porque eles nem têm nem competência técnica, nem a questão financeira, né? Mas, assim, a gente conseguiu porque houve a equipe também, são 8 pessoas só que fazem esse trabalho. Então, esse trabalho também tem uma dedicação plena de toda a equipe. Então, acho que isso é motivo de grande repercussão dentro da nossa Corte de Contas, né? Porque o nosso trabalho hoje, quando fala em Roraima, já sabe que a primeira infância é o carro-chefe. Então, isso é uma coisa que se deve, né? E eu quero compartilhar todas essas conquistas com a equipe, com os colegas, e em especial com o presidente. Era só essas questões aí. Mas a gente vai conseguir essa empresa e nós vamos fazer esse trabalho, tá bom? Só isso. Obrigada. Eu só gostaria, antes do encerramento, entendeu? Reiterar que dia 11 a gente vai ter nossa sessão, última sessão,
onde nós vamos ter, entendeu, a eleição da mesa diretora do tribunal, e gostaria de pedir aos colegas conselheiros que não marcassem nenhuma viagem, nada, para que a gente tivesse os 7... O colégio completo, né? completo aqui para o dia 7, tá? Então, era isso que eu gostaria de falar, e não havendo mais a tratar, dou por encerrada a presente sessão.